Olá, segundo ano. Nessa semana nós vamos dar continuidade ao estudo do reino das plantas que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada nós estudamos as briófitas, que são as plantas mais simples, e hoje, portanto, nós vamos falar sobre as pteridófitas. E nesse assunto dessa semana, então, nós encerramos as criptógamas, as plantas que não possuem sementes. E nós vamos fazer uma prova, então, na semana que vem sobre esses dois assuntos. E como nós vamos falar, então, das pteridófitas, desse filo, né? Os filos que pertencem ao reino, né? Então, como nós vamos falar das pteridófitas nessa semana, eu trouxe para vocês um dos principais representantes desse filo, que eu vou falar sobre as estruturas dele daqui a pouco. Tá? A nossa aula de hoje ela vai ficar organizada em 4 tópicos. Eu vou mostrar para vocês, falar sobre as novidades evolutivas primeiro, depois eu vou falar sobre a estrutura que a planta possui, terceiro tópico, mostrar algumas pteridófitas para que vocês possam fotografar, assim como as briófitas. E por último, fazer um desafio. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou colocar aqui no YouTube, na descrição do YouTube, a marcação do tempo de cada um desses tópicos para poder facilitar os estudos. Pois bem, com relação aos processos evolutivos, eu mostrei para vocês, né, essa árvore filogenética, que a gente sempre vai estar relembrando ela dentro do reino das plantas. Lembrando que as plantas são só esses 4 filos aqui. As algas, elas não pertencem ao grupo das plantas, porque elas estão presentes lá nos protistas, né? Elas não se encaixam dentro dessa categoria aqui das plantas. Então, nós já vimos sobre as briófitas e hoje, então, sobre as pteridófitas. Lembrando para vocês, esse grupo aqui, nessa linha, estão presentes todos os seres atuais, os seres que existem. Daqui para baixo estão os seres extintos, que já não existem mais. Então, se a gente vem aqui na pteridófita, a gente vem aqui nessa interceptação, tá vendo? Aqui houve no passado um ancestral em comum que deu origem às nossas pteridófitas atuais. Tá? E a novidade que nós vamos falar nesse momento é a presença de vasos condutores. Segundo ano, essa novidade evolutiva, ela é a chave do sucesso adaptativo que essas plantas vão ter daqui para frente. Detalhe, uma vez que aí surge essa novidade evolutiva, todas as outras plantas que nós vamos ver daqui para frente também vai ter essa novidade evolutiva aí dos vasos condutores. Então vamos tentar entender o seguinte, né? Briófitas. Briófitas era muito pequena a altura dela, né? Era até difícil de localizar para vocês fotografarem. Essas plantas, elas não possuem vasos condutores. O que são esses vasos? Bem, olha só, nós animais, nós também temos vasos condutores. Os vasos condutores servem para transportar o sangue. Planta não tem sangue, mas tem vasos condutores, porque conduz substâncias, tá? Por exemplo, a absorção da água acontece na raiz, certo? Ela tem que levar essa água até a folha, até lá em cima, se eu pensar numa árvore grande. Então, como que a água vai sair lá da raiz que está absorvendo e ela vai parar lá nas folhas, lá em cima do alto? Tá? Então, dentro da planta, né, dos caules e dos galhos e das folhas, existem vasos que conduz. Tá? E é isso que nós vamos estudar hoje. Essa novidade evolutiva surge aqui com as pteridófitas. Tudo bem? Existem 2 vasos condutores importantes. Um é aquele que leva a água da raiz da planta até a folha lá em cima, então de baixo para cima. O outro é o vaso que traz, né? A planta faz fotossíntese, a folha faz fotossíntese, que produz o alimento dela, né? Então lá nas folhas, onde estão sendo produzida a fotossíntese, o alimento, a glicose, ela tem que encaminhar esse alimento para todo o restante da planta. Então tem que ter um outro vaso condutor da folha para o restante da planta. São 2 vasos, tudo bem? E esses vasos têm o nome de, um é o xilema, o outro é o floema. Xilema e floema, 2 vasos condutores. Lembrando, esses vasos condutores surgem aqui nas pteridófitas e todas as plantas daqui para frente que nós vamos estudar possuem
essa novidade evolutiva. Tá? Então aqui eu estou mostrando um tronquinho de uma árvore, tem aqui a folha onde faz fotossíntese, a raiz onde está absorvendo água. Então olha só, o xilema, esse slide aqui eu vou querer que vocês copiem depois no caderno, tá? O xilema, ele vai transportar a seiva bruta. Seiva bruta é aquela que não tem preparo nenhum, ela é bruta, do jeito que está na natureza, ela vai transportar. Então, o que é considerado seiva bruta? A água, que vai estar aqui presente no solo, e também os sais minerais. Então, quando a planta, a raiz absorve a água e os sais minerais, nada mais, nada menos, ela está absorvendo a seiva bruta. E o xilema vai transportar da raiz até as folhas a água e os sais minerais, da raiz para todo o restante da planta. Então, de baixo para cima, tá? O floema já vai ser um outro vaso condutor que vai conduzir outro tipo de substância. O floema conduz a seiva elaborada. Veja, pensa assim, a seiva elaborada é aquilo que foi já maquinado, fabricado, né? Não é uma coisa bruta, por isso está elaborado. O que vem a ser elaborado? O produto da fotossíntese, que eu tenho aqui, né? Os produtos da fotossíntese, que são os açúcares. E aí, no caso da seiva elaborada, vai ser o processo inverso. Vão ser vasos condutores que vão carregar o açúcar, produto da fotossíntese da planta, que foi produzido aqui, foi elaborado aqui, para todo o restante da planta. Por exemplo, as células que estão lá na raiz, elas não vão fazer fotossíntese, mas elas têm que receber alimento também. Vai ser produzido onde? Na folha. Então, da folha tem que sair e ir até lá a raiz, né? Para distribuir o alimento para toda a planta. Tá? Tá. E aqui nós temos o seguinte, ó, uma dica muito importante para entender o desafio lá na frente. Xilema. Se eu for pensar assim num caule, se eu for pensar no caule e fazer um corte transversal, assim, e observar o caule de frente, tá? Na parte mais interna do caule, encontra-se o xilema. Ele fica mais ao centro do caule. O floema, ele fica na parte mais externa, um pouquinho mais afastado. Tá? Então, é a localização aí dentro dos caules. E já estamos falando de caule, né? Significa então que as pteridófitas vai ter caule. Lembra que lá nas briófitas não tinha isso? Vou falar das estruturas daqui a pouquinho. Continuando o assunto sobre os vasos condutores. Então, olha só, aqui eu tenho o xilema. Tem que imaginar que ele está no meio do tronco, né? Se eu for fazer assim uma esfera, ele está mais no meio do tronco. O floema, ele está mais afastado, né? Ele está mais próximo à casca da árvore, vamos imaginar assim, tá bom? E aqui o floema. E aqui são as células da folha, tá? Esse desenho também eu vou querer que vocês representem, tá? Então, o xilema transporta a seiva bruta da raiz, né? De baixo para cima, da raiz até as folhas. Então, daqui, né? Vai passando para todos os galhos de folhas, a água. O floema, então, vai ser um outro vaso, um pouquinho diferente, tá? Vocês podem ver aqui pelo desenho que é diferente, tá? Desse desenho aqui do xilema. Aqui eu tenho os produtos da fotossíntese, a célula que está fazendo fotossíntese, e aí esses carboidratos vão ser distribuídos através do floema para todas as células da planta, inclusive mandar lá para a célula da raiz, tá? Que não está recebendo alimento. Então, esses dois processos de vasos condutores vai cair na prova, porque é a novidade evolutiva que essas plantas das pteridófitas apresentam. Com relação à estrutura, ela é bastante simples, tá? Esse daqui é o outro slide que eu quero que vocês representem. Agora aqui, pessoal, nós temos raiz verdadeira, caule verdadeiro, cadê o caule? Caule. Aqui, o caule verdadeiro,
e a folha verdadeira. Lá na briófita não era exatamente uma raiz, porque ela fica em pedra, né? Casca de árvore, tanto que é muito fácil de arrancar ela não consegue se fixar muito bem. E como a briófita é uma plantinha muito pequenininha, ela não precisa ter vaso para conduzir. Ela é pequenininha, então a água vai passando de célula para célula. Agora, nesse momento, eu tenho plantas maiores, então eu preciso ter vasos condutores. Tá? A presença desses vasos condutores é que permitiu que essa planta se adaptasse melhor em ambiente um pouquinho mais seco. Tá? Que não fosse assim tão úmido como as briófitas. Tudo bem? Tem mais um pouquinho mais de resistência. Tá? Então, nós temos raízes verdadeiras, folhas verdadeiras, caule verdadeiro. E aqui, pessoal, na parte de baixo da folha, tá? Na parte de baixo, nós temos uns esporos que servem para a reprodução. Tá? Fazendo um comparativo com relação às briófitas, vejam só. Quando eu estava falando de briófita, né, eu falei para vocês que esse daqui é o gametófito. Lá, quando a gente tirou foto da briófita, o pezinho da planta, aquilo é o gametófito. E o esporófito é essa estrutura aqui do talinho aqui em cima, né, que aparece no período de reprodução. Agora, pessoal, no momento, daqui para frente, nas samambaias, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a planta que a gente vê vai ser o esporófito. Vou explicar melhor aqui nesse slide. O que a gente vê agora é o esporófito. Quando a gente for falar de gimnosperma, a planta que a gente vê é o esporófito. Angiosperma, a planta que a gente vê é o esporófito. E o que vai ser o gametófito? Os gametas vão ser muito pequenininhos e a gente quase não vai ver. Aqui na samambaia também, os gametas são muito pequenininhos. Tá? Só na briófita que é diferente. A plantinha que a gente vê é o gametófito, tá bom? Fica a dica aí, tá? E aí, falando um pouquinho, então, da reprodução dessas plantas, das pteridófitas. Vou tentar resumir de um modo bem fácil para vocês entenderem. Então, olha só, tem aqui a folha. Na parte de baixo da folha vai ter umas estruturas marronzinhas que eu chamo de soros. Dentro dos soros, aqui é um soro, tá vendo? Dentro do soro é que tem os esporos. Os esporos são muito pequenininhos, a gente mal e mal consegue ver eles. A gente consegue ver mais fácil os soros, tudo bem? Os esporos estão dentro dos soros. E aí, então, quando esses esporos eles se fixam em algum substrato, ele começa, então, a crescer. E aqui, pessoal, conforme ele vai crescendo, olha só esse gametófito, aqui vai ter o gameta masculino e feminino. Tá vendo? Aqui eu coloquei para vocês, vamos ver se consegue ver. O masculino leva o chifre, feminino carrega a cruz. Então aqui a estrutura é o gameta masculino, ele vai fecundar o gameta feminino. De que forma? A água. A água leva o gameta masculino até o gameta feminino. A água faz a reprodução. Então, segundo ano, olha que coisa mais interessante que nós temos aqui para trabalhar. Primeiro, briófita, termos evolutivos. Briófita, ela é totalmente dependente da água para tudo. A pteridófita, ela já adquiriu uma novidade evolutiva para poder crescer mais, que permite o crescimento e permite se afastar um pouco mais da água, que é, novidade evolutiva, os vasos condutores. Daqui para frente, gimnosperma, angiosperma, todo mundo vai ter esses vasos condutores também, tá bom? Só que, por mais que a pteridófita tenha adquirido esses vasos condutores, ela ainda depende da água para reproduzir. Porque é diferente quando tem uma flor, por exemplo. Uma flor, o bichinho lá, pega o grão de pólen, leva e faz a fecundação, né? A gente vai ver isso nas angiospermas. Mas aqui não, aqui nós não temos isso. Então, significa que, olha só, a água, ela faz a reprodução dessas plantas. Tá? Então, ela ainda depende dela, depende da água.
Depois que está fecundado, aí sim vai nascer uma plantinha, que é a que a gente vê aqui, tá? Então esse daqui é o esporófito. Bora ver agora, nesse momento, alguns exemplos de pteridófitas. Vamos lá. Eu tenho aqui uma renda portuguesa, é um exemplo de uma pteridófita. Essa renda portuguesa aqui, na parte de baixo, não sei se vai dar para ver no vídeo, eu espero que sim. Não sei se o foco vai permitir. Eu consigo ver os soros aqui. E dentro dos soros estão os esporos, tá? Depois eu vou dar uma olhada, mas eu espero que esteja para ver, esteja certo. Aqui talvez seja melhor para conseguir ver a visualização dos soros, tá? Então, renda portuguesa é um exemplo de pteridófita. Eu tenho aqui outro exemplo de renda portuguesa, só que essa daqui, em especial, ela não está no período reprodutivo, porque na parte de baixo das folhas não apresentam os soros. Aqui eu tenho já a avenca, que é um outro representante do grupo das pteridófitas. E essa avenca aqui, deixa eu tentar mostrar, vamos ver se vai aparecer no vídeo. Os soros, eles estão ainda muito verdinhos, eles não estão totalmente maduros, tá? Então essa planta, ela está se preparando para o período de reprodução. Essa outra avenca que está aqui embaixo, ela não está no período de reprodução. Na parte de baixo dela, não dá para ver os soros. Já nesse outro pezinho aqui de avenca, estão vendo? Aqui na parte de baixo, deixa eu tentar mostrar aqui. Eu consigo ver os grãozinhos que estão mais marronzinhos. E aqui, então, essa planta é uma planta que está no período reprodutivo. Deixa eu tentar pegar um outro aqui. Eu acho que esse daqui vai ser o mais fácil de conseguir enxergar. Não sei se a luminosidade está deixando. Esse aqui acho que está mais escurinho. Vamos ver. Aqui. Acho que aqui dá para ver melhor, tá bom? Aqui eu tenho um outro representante também das pteridófitas. Só que essa planta aqui, olhando na parte de baixo da folha, ela não está no período reprodutivo. E por último, para finalizar, eu estou mostrando para vocês aqui um xaxim, que dentro do xaxim está plantado uma pteridófita, tá? Uma samambaia. Lembrando, o xaxim, para quem não sabe, ele é uma pteridófita. Esse daqui, no caso, é um tronco morto, tá? Mas o xaxim, ele é uma planta, uma pteridófita alta, ele é um pé que as pessoas usam para cortar o tronco dele, né? Mata a planta, corta o tronco dele e usa-se o tronco, aqui no caso, tá? Como um substrato para plantar outros vegetais. Então, aqui, o xaxim morto, o tronco, tá? Depois vocês digitam na internet como é um pé de xaxim. Vai lá no Google Imagens, você vai ver que ele é um pé alto, tem até alguns metros aí, uns 10 metros de altura, o pé de xaxim. Mas falando da planta viva, que é a samambaia. E essa samambaia aqui, vamos ver, vou pegar aqui na parte de baixo, ela tem os soros aqui. Estão vendo? Então, o que a gente consegue ver são os soros, né? Então, ela está no período de reprodução. Dentro dos soros, se a gente passar a mão aqui, né? Aqui dentro dos soros é que vão estar os esporos para reprodução, de acordo com aquele esquema que eu mostrei para vocês. Então, segundo ano, a tarefinha de vocês vai ser copiar esses 3 slides que eu vou disponibilizar para vocês. Depois desses 3 slides, vocês vão ter como tarefa prática que fotografar uma pteridófita que esteja perto da sua casa, próximo de você. Se você conseguir fotografar ela com o esporo, você vai conseguir a nota máxima, que são 2 pontos, tá bom? Vale mais 2 pontos essa parte prática. E
Para fazer valer esses 2 pontos, eu quero que apareça na foto a mão de vocês, segurando a pteridófita, a parte de baixo da pteridófita. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido isso. E eu falei de um desafio, não é mesmo? Olha só, o desafio de vocês é o seguinte: como nós estamos falando da novidade evolutiva, que são os vasos condutores, esse é o desafio de vocês. Eu quero que vocês pesquisam e respondam. O que acontece com a planta se eu tirar um anel dela? Lógico, aqui eu não estou mostrando uma pteridófita, tá? Eu estou mostrando uma árvore um pouco mais complexa. Lembrando que, como o xilema e floema aparece aqui e vai estar presente em todas as outras, então estou mostrando uma, né, planta mais bem elaborada. Então, o que acontece com a planta se eu tirar um anel dessa casca em torno dela? Tudo bem? E aí, uma dica que o professor, eu vou disponibilizar aí junto 2 slides escrito dica. Nesses slides escrito dica, vai ajudar vocês a responder esse desafio aqui. Tudo bem? Já vou preparando vocês aí que vai depender bastante da profundidade com que você vai tirar esse anel. Segundo ano, a nossa aula termina aqui. Briófita, pteridófita. Próxima semana será a nossa avaliação escrita. Desejo boa sorte para vocês para copiar os 3 slides, mais a foto da pteridófita que esteja mostrando a sua mão segurando, mostrando os esporos, mais o desafio aqui. Tudo bem? Um grande abraço para vocês.